tarde, né? Boa tarde a todos que estão entrando, né? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Adriana. Bom ver um monte de gente, de carinhas conhecidas, outras não, com esse tema tão importante, né? O primeiro de uma série. A gente pretende ter assim diversos convidados para falar sobre esse tema, que além de ser muito importante, cada vez mais atual, infelizmente, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho, são 5h03. A gente tinha um número grande de inscritos e realmente estão chegando aí. Vou contando logo para vocês, para que já estão aqui presentes. Esse é um primeiro episódio de uma série que a gente pretende que ela seja longa e bastante interessante, de um formato diferente, né? De fato, não vai ser uma palestra online, vai ser mais um bate-papo, que vocês contribuam com as perguntas, o chat vai estar aberto, né? Para realmente ser de uma forma bastante elucidativa para esse tema tão importante. A gente sabe que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conscientiza, melhor fica. Então, a gente vai usar esse espaço. Esse vídeo ele vai ser gravado e ele vai ser colocado na plataforma ECOA. Eu vou deixar o link depois para vocês. É a nossa novo streaming da PUC, onde a gente tem uma série de palestras, né, gratuitamente. É um espaço aberto, bastante científico, com bastante já eventos que aconteceram desde o início da pandemia. E a gente, pela primeira vez, vai estar fazendo esse evento também se transformar num podcast, né? Então, isso é uma novidade para a gente também, em termos de divulgação científica, a gente poder ampliar esse espectro de formas de se informar. Então, a gente vai gravá-lo, tanto sobre o formato de vídeo, para que fique na plataforma ECOA, quanto como um podcast. Então, é legal que realmente tenham as interações, fica de uma forma dinâmica, e a voz de vocês vai estar lá, para que todos possam realmente ter as suas dúvidas dirimidas por uma especialista, né, dessa área. Vejo vários colegas aí, Gisele, que trabalham nessa área de poluição atmosférica. Então, vai ser muito legal, que eles vão também poder contribuir, ajudar aqui nas explicações, né? Então, vamos fazer algo bem interativo. Já explicando, né, qual foi a nossa ideia, a minha e da Gisele, fazer essa primeira palestra bem elucidativa, tá? Usando o mínimo de palavras técnicas, né? Então, talvez para os colegas da área vai ser até um pouco cansativo, porque a ideia é realmente conscientizar a sociedade. Então, eu sempre falo para a Gisele, né? A Gisele gosta de usar muito essa minha fala de que a universidade não tem que ficar trancada ali, a gente tem que passar o nosso conhecimento para a sociedade. Só assim a gente vai conseguir ser mais efetivo nas cobranças, né, que são necessárias agora para os nossos governantes. Então, essa primeira live é mais falando o que é, na verdade, uma queimada, explicando as coisas mais básicas para que todos consigam entender, porque às vezes muitas leituras da mídia elas são ou desencontradas ou são fracionadas, e aí você não consegue fazer um link de uma coisa com a outra. Então, é tentar juntar muitas coisas daqui, já foi falado na mídia, e foi essa a intenção, é trazer o que foi discutido, que é apresentado na mídia, para poder explicar de uma forma melhor, tá? Então, hoje não vai ter nada de avanços científicos, é realmente o que é mais básico. Mas, na quinta-feira, a gente quer dar seguimento a essa live e daí sim teremos 3 especialistas falando na parte de mudanças climáticas e qualidade do ar, né, poluição do ar e saúde. Então, vai ser algo não mais específico, acho que todo mundo consegue entender, mas mais científico, mais na área mais científica. Hoje digamos, uma revisão geral dos conceitos gerais do que é, na verdade, uma queimada. Tá? Então, digamos, até para atiçar a curiosidade da sociedade para que ela consiga entender e participar mais. Tá? Isso, contextualizando também, né, o momento atual, né, Adriana? Exato. Eu acho que além desses conceitos que você vai trazer, vai haver uma contextualização, né, até
em relação às queimadas e as diferentes queimadas que a gente tem hoje, né? Você vai apresentar também esse contexto atual que, infelizmente, está ficando cada vez mais frequente. Então, além dos conceitos, você tem uma contextualização que é super importante. Vocês querem começar? São Sim, acho que já 5 podemos, e 8. Eu acho que já podemos também, conversar. né? A gente já tem um quórum bastante grande. Então, eu começo, né, já apresentando isso que a gente começou a falar, desse momento trágico que a gente vive, grandes áreas devastadas pelas queimadas aqui no Brasil, no nosso Pantanal, em várias cidades nos Estados Unidos. Vimos recentemente também acontecer na Austrália. E assistimos frequentemente notícias sobre grandes áreas sendo devastadas e os nossos índices sendo constantemente questionados. As imagens são extremamente impactantes da natureza sofrendo as consequências. Então, hoje vamos entender com a professora Adriana Gioda o que é exatamente uma queimada. Qual é a diferença para um outro incêndio? Quais são as suas causas e consequências? Essas perguntas que nós nos fazemos todo dia, esperamos que vocês contribuam também com as suas perguntas. O chat vai estar aberto, tá? Vocês, por favor, escrevam as suas perguntas ao longo da apresentação. Nós vamos respondê-la ao final da apresentação. Eu vou interagir com a Adriana, né, trazendo já algumas perguntas para ela, que nós levantamos e que nós imaginamos que realmente seja de interesse do público, e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Os microfones e as câmeras vocês desliguem, porque viabiliza a interlocução e a facilidade da internet. Então, eu peço, por favor, que vocês desliguem as câmeras. Os microfones já estão todos fechados, mas as câmeras auxiliam na transmissão. Esse evento, como eu disse para vocês, será gravado e ficará disponível na plataforma ECOA e no nosso podcast. Agora, eu apresento a professora, com muito prazer, a professora Adriana Gioda, colega de trabalho, uma amiga querida, que possui graduação em Química Industrial e mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal de Santa Maria. Aí, o motivo desse sotaque charmoso. Ela é doutora em Química Orgânica e Analítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou 5 anos em Porto Rico, depois nos Estados Unidos como pós-doc. Foi pesquisadora visitante e professora, e tem experiência na área de química, com ênfase na química ambiental e analítica, tendo estudado diferentes temas: qualidade do ar de interiores e exteriores, química toxicológica e química atmosférica. Atualmente é professora associada nível 1 e coordenadora da pós-graduação da nossa PUC, coordenadora do Laboratório de Química Atmosférica e bolsista de produtividade em pesquisa no nível 2. E é cientista também do nosso estado. Então, Adriana, fica a primeira pergunta para você começar e dividir a sua tela com você. O que é uma queimada? Ok, muito obrigada, Gisele, pela apresentação. Esse meu sotaque aqui, eu já perdi, gente, já estou há 30 anos fora do Rio Grande do Sul, ninguém nota mais que eu sou gaúcha. Mas vá, divida a sua tela com a gente e explica para a gente o que é uma queimada. Bom, ok, então vamos falar um pouquinho como as queimadas elas afetam a todos nós. Tá? Então, essa live foi com esse objetivo, de mostrar que as queimadas elas afetam a todos nós, não importa onde é que a gente esteja e onde é que estão as queimadas, né? Elas vão afetar de alguma forma, ou mais diretamente ou mais indiretamente. Então, mais adiante eu vou estar falando dessa parte. Então, na verdade, as queimadas elas são muito antigas, né? Desde que o homem começou a fazer suas plantações, as queimadas passaram a existir como uma forma de fazer essa limpeza dessas áreas, né? Queimar o pasto antigo, deixar o pasto novo nascer, como que renascer todo esse pasto que estava ali, que estava seco, né? E essas queimadas elas são tão antigas no planeta Terra quanto a própria participação das plantas, ou seja, quando as plantas começaram a surgiram as queimadas naturais no planeta, porque nós temos um planeta, na verdade, muito inflamável. As plantas têm muito carbono, temos, nessa época em que as plantas começaram a nascer, começou a gerar oxigênio, então, e com isso tinha muitos raios e vulcões naquela época, e
geravam as queimadas. Então, as queimadas estão presentes no nosso planeta há 420 milhões de anos. Tá? O que se chama queimada controlada? Tá? Então, a gente ouve também muito isso, queimada controlada, então, é aquela que você faz para manejo de um determinado espaço. Tá? Então, ela é bem como o nome diz, é controlada. Ela é feita seguindo certo protocolo, de modo que ela não se espalhe. Tá? Então, a gente tem o Código Brasileiro, que ele fala das queimadas. O nosso Código Brasileiro é de 1965, foi atualizado em 2012, e ele fala, na verdade, que é proibido colocar fogo na vegetação, exceto em 3 situações: em locais ou regiões cuja peculiaridade justifique o emprego do fogo, em unidades de conservação que precisam dessa queimada para se renovar, ou em casos de pesquisa científica. Nesses 3 casos em que ela é permitida, ela deve ser muito bem planejada, e o órgão ambiental deve ter aprovado essa queimada. Tá? Isso tudo é para evitar que ela se espalhe e que se perca o controle. Tá? Então, quem pode botar fogo na vegetação, na verdade, são só as populações tradicionais, as ribeirinhas, né, os quilombolas e os indígenas. São pessoas que já viviam em uma determinada região há muitos e muitos anos. Tá? Então, isso é o que prevê o nosso Código Florestal. Então, resumindo, provocar incêndios é crime ambiental, né? E a previsão é de multa e também de prisão. Okay? E as queimadas naturais, né? Qual a diferença de natural e antropogênica? Natural, então, elas ocorrem sem a intervenção direta do homem. E elas se dão em função de um clima muito seco, de temperaturas muito altas, de muito vento, e os relâmpagos e as erupções vulcânicas que fazem com que dispare a faísca, né? Que vai fazer com que prenda fogo nessas matas, né? Nessa vegetação. E as antropogênicas, então, são causadas pelo homem. E ela pode ser criminosa, como as que ocorrem na maior parte do mundo, né? Que é ou para limpeza, né? De determinadas áreas. Também pode ser por negligência, né? Como jogar o cigarro fora, como esquecer uma fogueira, não apagou direito uma fogueira no acampamento, qualquer outra atividade de recreação, ou mesmo por vandalismo, para fazer uma maldade mesmo, né? Então, essas são as principais formas de se ter uma queimada antropogênica. Mas, Adriana, na mídia a gente fala muito, e eu leio e ouve sobre focos de calor. É a mesma coisa que uma queimada? Bom, os focos de calor, na verdade, eles são detectados pelos satélites. E os satélites eles estão em torno de 700 a 900 quilômetros de altura. Então, na verdade, eles detectam tudo que está acima de 47 graus. Não quer dizer que esses focos sejam queimadas ou incêndios, mas também não quer dizer que não seja. Tá? Em geral, esses focos de calor indicam muito provavelmente que seja incêndio. Então, às vezes é usado esses focos de calor, né, como a gente ouve aí, que esses focos de calor não são queimadas, mas na maioria das vezes, sim, são queimadas, sim. Então, qual a diferença entre queimada e incêndio florestal? Então, a gente usa esse termo queimada, mas, na verdade, a queimada é aquela que eu falei inicialmente, é uma queimada que é controlada. Tá? Então, se a gente fosse definir melhor, queimada é uma queimada que é controlada, que é feita sob a supervisão de um órgão ambiental e que, em teoria, não deve se alastrar. É feita num determinado espaço, né, que você tem o controle dele. Tá? Quando você perde esse controle, ele passa a ser um incêndio. Tá? E esse incêndio pode ser tanto de causa natural quanto de causa antropogênica, ou seja, causada pelo homem. Tá? E como que essas queimadas elas ocorrem?
na verdade, vem tudo muito em função do calor, das temperaturas, né? Então, esse calor solar, ele provoca essa transpiração das plantas, aumenta essa transpiração. Então, a planta perde muita água. O que ela faz para repor essa água? Ela pega essa água do solo. Só que se o solo estiver seco, estiver com uma umidade abaixo de 30%, ela não consegue sobreviver e ela acaba morrendo. E muitas plantas, elas também emitem para a atmosfera o etileno, e esse etileno também é inflamável. Então, é um somatório de coisas que vai fazer com que uma determinada região acabe pegando fogo, digamos assim. Bom, essa discussão aqui já vem de tempos, né, que a Amazônia não pega fogo e a Austrália pega fogo naturalmente, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. E por que isso acontece? Isso é verdade, não é verdade? Sim, é verdade. Tá? Então, tem locais que os fogos são naturais. Tá? Eles acontecem periodicamente desde muitos e muitos anos. Tá? Então, essa vegetação ela está adaptada ao fogo. Então, ela se renova com o fogo. Então, o fogo para ela faz bem. O fogo faz com que ela se renove, com que ela renasça, com que ela diversifique, com que as pragas do local morram e a vegetação nativa se prolifere, se desenvolva. Então, é o caso da Austrália, é o caso também da Califórnia, também é o caso do nosso Cerrado. Então, são locais em que tem um período úmido e tem um período seco e quente. Então, ou seja, as plantas morrem nesse período seco e quente e depois elas renascem devido à umidade. Tá? Então, essas plantas que são adaptadas ao fogo, elas se recuperam muito rápido. Elas já têm uma tendência de se recuperar muito rápido. No caso da Amazônia, de várias outras florestas, a Mata Atlântica, as matas da Indonésia, enfim, tem várias outras florestas no planeta que são florestas tropicais, ou seja, são florestas úmidas. E sendo florestas úmidas, fica muito mais difícil pegar fogo. Você tem uma quantidade de chuva enorme, você tem uma quantidade de umidade muito grande. Então, elas não têm esse regime de fogo. Elas não são próprias para pegar fogo. Então, se elas pegam, a principal causa é antropogênica. Tá? Então, alguém está derrubando essa floresta e colocando fogo. Elas, por si só, não pega fogo. Tá? E, com isso, elas se recuperam muito lentamente. Então, essa é uma das preocupações com a Amazônia e com outras florestas tropicais. Tá? Então, no Brasil, a gente tem esses biomas. Esse mapa deixa bem claro quais são esses biomas. Nós temos o bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, do Cerrado. Aqui nós temos do Pantanal, que fica entre a Amazônia e o Cerrado. E, obviamente, isso não acaba aqui com a divisa do Brasil. Isso aqui se segue, né, em função dos outros países. Tá? O bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa. Tá? Então, por que ocorre essas queimadas no Brasil? Né? No Cerrado ocorre porque lá a vegetação é adaptada ao fogo em função do clima. Tem um clima muito quente, muito seco, com baixa umidade, com ventos fortes, então tem muitas substâncias que são inflamáveis. Na Amazônia, como eu já comentei, não ocorre isso. Então, na Amazônia, praticamente tudo que queima ali é porque teve intervenção humana, né? Para a expansão da agropecuária, as grilagens, pela falta de regularização. Tá? E o Pantanal, como a gente sabe, o Pantanal é uma área bem úmida, né? Mas devido a essa seca que está acontecendo agora, que está acontecendo secas com mais frequência, ele está pegando fogo, né? Muito mais fácil. Mas também no Pantanal a principal causa é a humana.
Tá? E, obviamente, aliado a um clima seco, a um tempo seco, a altas temperaturas, a um período longo de estiagem, isso tudo faz com que pegue fogo em outras regiões, tenha mais dificuldade de diminuir esse fogo. Ficou claro, Gisele? Posso seguir? Não. E eu queria agora, né, para ficar mais claro, te perguntar se você tem números, né, os dados, se você tem para nos mostrar, porque de fato é muito impressionante e quando a gente quantifica, né, e quando a gente confirma, não tem como refutar. Tá. Então vamos começar com esse número aqui, ó. No Brasil, 95% dos incêndios são causados pelos humanos. Tá? Então, isso é um dado do IBAMA, está no site do IBAMA. Tá? Não é intriga da oposição, não é esse ou aquele que falou, é porque está realmente no site do IBAMA. Então, nossas queimadas se devem a uma falta de conscientização, também falta investimentos, né, para conter essas queimadas, e principalmente essa ausência de punição, que a gente sabe que muitas pessoas não são punidas, enfim. Vamos deixar para entrar na parte política em outro momento, tá? Mas seriam essas três situações aqui que agravam o problema. Bom, então as queimadas na Austrália, elas são famosas, né? Ficaram em voga todo o ano passado, né? O segundo semestre do ano passado, e continuaram aqui. Então, quando a gente olha esses números, eles são imensos, né? Se você pensar 18 milhões de hectares destruídos pelo fogo, não são 18 mil hectares, são 18 milhões de hectares. Tá? São 34 pessoas mortas, que foi reportado, 3 bilhões de animais que são mortos, 2 mil casas que são destruídas, que foram destruídas. Né? Então, quando você coloca esses números, você vê como é grande o efeito de uma queimada, né? Em uma determinada região. E o que aconteceu? As queimadas na Austrália, afinal de contas, elas não são naturais, elas não acontecem todos os anos? Sim, elas acontecem todos os anos, desde que praticamente que se conhece a Austrália, né? De que há humanos na Austrália, se sabe que essas queimadas ocorrem todos os anos. E são queimadas naturais, vão continuar ocorrendo. Então, qual é o problema? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós, seres humanos, através das nossas atividades, estamos aumentando essas queimadas, tá? Em função do aquecimento global, que eu vou falar mais adiante. Tá? Ou seja, as queimadas na Austrália, elas deveriam ocorrer naturalmente entre novembro e dezembro. Só que o ano passado começou a queimar em setembro, e até início do ano elas estavam queimando, ou seja, é um período muito maior do que o que é previsto como sendo causa natural. A mesma coisa acontece com a Califórnia, né? Ali 31 pessoas morreram oficialmente em função das queimadas, mas há estudos que fizeram, um estudo com modelagem mostrou que até 1.200 pessoas idosas morreram em função dessa fumaça e do calor emitido. Tá? E aqui também, 1,6 milhões de hectares. Tá? Isso aqui, como ainda segue queimando, isso aqui todo dia é atualizado. Tá? Então, 8.200 estruturas foram destruídas, 53 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, e o custo todo para pagar esse fogaréu todo, esses incêndios todos, vai na ordem de 200 milhões a 1 bilhão de dólar anualmente. Tá? Então, é muito dinheiro que tem que investir para poder conter essas queimadas. Até mesmo em 2020, está sendo surpreendente também as queimadas na Sibéria, no Ártico, né? Ou seja, no Ártico e na Sibéria são regiões extremamente frias, como todo mundo sabe. Tá? E aqui, por esse estudo, diz que
foram o verão mais quente em 130 anos, né? E também 18 mil focos de incêndio, 19 milhões de hectares destruídos. Ou seja, quando a gente fala em destruição pela queimada, a gente está falando de milhões de hectares em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, é muita coisa. Só para ter uma ideia, a temperatura no verão, na Sibéria, no Ártico como um todo, o máximo que é medido é em julho. Em julho, a temperatura, quando as máximas chegam, a média chega a 20 graus e a máxima chega a 26 graus. Este ano foi medido 38 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura realmente muito alta, né? Muito alta para uma região que deveria ser praticamente gelo. Ok? E na Amazônia, isso está o tempo todo sendo atualizado, mais uma vez, porque esses focos de incêndio não pararam de queimar, também não fica por menos, né? Então, de janeiro a setembro já foi muito maior que a do ano passado. No mundo todo, as queimadas esse ano estão muito maiores que dos anos anteriores, ou seja, há uma tendência de que continue sempre crescendo. Tá? Então, isso não é um bom sinal. Alguma coisa nós precisamos fazer. Adriana, é muito impressionante e agora a gente pergunta, né? Até onde isso vai? Até onde isso nos impacta? Né? Nós que não estamos no meio da queimada podemos ser impactados. Como é que essas queimadas afetam as pessoas que não vivem propriamente nas regiões que estão ocorrendo as queimadas? A gente viu alguns exemplos, né, recentemente, em cidades distantes. Você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, na verdade, não tem como pensar que as queimadas só impactam o local onde as pessoas estão ou onde elas estão ocorrendo. Não, essas queimadas, elas impactam a gente como um todo. Né? E por isso a preocupação em divulgar essas informações, porque a gente precisa, como pessoa, a gente precisa estar sempre atento. Então, vai ter impactos ambientais, econômicos, sociais. Né? Então, elas impactam o todo. Né? Impactam a erosão, causa erosão do solo. Se causa erosão do solo, nós vamos ter perda do solo para produzir alimentos. Elas destroem uma parte significativa da fauna, como foi dito anteriormente, lá na Austrália, que 3 bilhões de animais morreram. Então, além de morrer, eles ficam feridos, eles ficam sem alimentos, sem contar das pessoas que trabalham como no corpo de bombeiros ou os voluntários que acabam morrendo ou sofrendo algum dano físico. Corte de comunicação em função do fogo, ou seja, isso não vai afetar uma região, pode afetar um país todo. Prejuízos econômicos de todas as ordens de grandeza, de local a nacional. Tá? Alterações de equilíbrio, como um todo também, contaminação dos rios, impacto sobre a paisagem. Impacto sobre a paisagem, se a gente pensar no Brasil como um todo, a nossa paisagem, né, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, são regiões muito visitadas. Então, elas acabam sofrendo com isso. Tá? Acidentes com rede elétrica, então, muitas cidades acabam ficando sem energia elétrica. Destruição das propriedades, dos bens e das estruturas. Então, essa destruição, tudo que for destruição, envolve depois um custo do governo. E sendo um custo do governo, é um custo nosso. Não importa em que cidade, em que país a gente esteja. Tá? Perdas hídricas, a transmissão do vírus, que a gente não está dando muita bola, mas, por exemplo, a Amazônia, ela é uma fonte potencial de vírus. Então, à medida que a gente vai destruindo e vai avançando sobre a floresta, esses vírus vêm para a gente e podem causar doenças tão graves quanto o coronavírus ou até pior. Né? Destruição da cobertura vegetal, né? Empobrecimento, né? Desse solo. Perda de plantas que podem servir de alimentos, que podem servir de biocombustíveis medicinais, né? Uso de retardantes para minimizar esses fogos, mas que acabam também contaminando o meio ambiente como um todo. Tá?
Sem contar essa perda de investidores e relações comerciais, como a gente está vendo que está acontecendo, que é uma forma de retaliação. É impressionante, né? Porque como são perdas grandes em todos os setores. E agora talvez a gente entrando assim um pouquinho mais numa parte um pouquinho mais técnica, né? Você podia explicar para a gente o que acontece quando as florestas são queimadas? Bom, exatamente o que está aqui nessa figura. Muita coisa vai para o ar, né? Então, nós vamos ter partículas de diferentes tamanhos, gases, diferentes gases que vão estar afetando ou o meio ambiente ou vão estar afetando a saúde. Tá? Então, por isso é importante manter essas árvores de pé, porque elas, além de absorver o CO2, elas, e manter o CO2 e eliminar o O2, elas evitam, né, de eliminar de novo esse CO2 que elas absorveram. E, consequentemente, como é que elas afetam, então, o clima? Bom, sobre o clima a gente vai estar falando melhor na semana que vem, quando vai estar o professor Paulo Artacho, desculpe, na quinta-feira, quando vai estar o professor Paulo Artacho aqui, que ele é especialista em mudanças climáticas e ele vive há muitos anos na Amazônia, então ele vai poder dar um detalhamento melhor. Mas o que se pode dizer? O regime de chuva já foi bastante afetado na região amazônica. Tá? Essas partículas, elas têm componentes ácidos, isso faz com que pode ocorrer chuva ácida em vários lugares, né? O CO2 vai causar um aquecimento global, o excesso de CO2 vai causar um aquecimento global, que vai resultar nas mudanças climáticas. Então, a gente vai ter temperaturas mais altas, menos chuva ou eventos climáticos extremos, tá? Então, a gente tem uma variedade de fatores que acabam nos afetando. Tá? Então, aqui nós temos exemplo de como ocorre a chuva na Amazônia. A Amazônia, na verdade, ela se localiza numa região que é uma região do planeta, que é uma região que ela deveria ser deserto. Ela não é deserto porque sofre essa evaporação aqui do oceano. Ao passar aqui pela floresta, ela absorve mais água, ela pega, e ao invés de passar direto, ela se choca aqui. Então, esses rios voadores, eles se chocam aqui com os Andes, e com isso distribui a chuva para o resto da região centro-oeste, também parte do sul, sudeste. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Com menos árvores aqui, menor vai ser a transpiração das árvores, menor vai ser a quantidade de chuva nessa região centro-oeste. Tá? Então, isso pode comprometer seriamente o agronegócio e causar secas enormes, como está acontecendo no Pantanal. Tá? Em relação à saúde, né, a gente também tem efeitos aí muito sérios. Sim, já vamos falar de saúde aqui. Até o Ártico que está queimando, isso aqui saiu na Nature, que é uma revista famosa, né? E que é uma preocupação com o Ártico, por quê? Porque o aquecimento global ele está derretendo o permafrost, ou seja, aquele solo congelado ele está totalmente derretido, ele está derretendo. Então, com isso, o que acontece? Embaixo dele tem uma quantidade de plantas mortas, e essas plantas pegam fogo muito rápido. Então, isso faz com que ocorra mais eliminação de gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Piorando ainda a situação. Tá? Então, esse aumento dos gases de efeito estufa faz com que a Terra fique mais quente. Se a Terra fica mais quente, as florestas ficam mais secas, ficando mais secas, aumentam os riscos de incêndio florestal. Então, é um ciclo de retroalimentação. Tá? Quanto mais a gente derruba a floresta, mais queima a floresta, mais quente vai ficar a temperatura do planeta. Então, isso aqui é um mapa de setembro. Olha, quanto mais escuro, maior é o número de focos de queimada em uma determinada região. Então, em setembro, tinha várias áreas do planeta pegando fogo, literalmente. Com relação à poluição, né, a poluição do ar, então, ela impacta o clima também, mas ela impacta principalmente a saúde, em função das partículas e também
do monóxido de carbono. Então, uma estimativa de um estudo feito é que em torno de quase 400 mil mortes prematuras se devem às queimadas. Tá? Então, essas partículas, elas têm diferentes tamanhos. Tá? Então, esse aqui é um fio de cabelo. Então, uma partícula PM10, como a gente chama, seria desse tamanho dessa bolinha azul, e PM2,5 do tamanho dessa bolinha vermelha. Tá? Isso aqui é um grão de areia, para vocês verem a diferença. Então, essas partículas é que são eliminadas durante a queima. É claro, existem diferentes tipos de partículas, mas principalmente o PM2,5 é uma das principais e a que a gente mais estuda. Então, essa aqui é o PM10, isso aqui é uma célula de sangue, né? Essa aqui é a PM2,5, uma bactéria, e aqui o próprio coronavírus. Tá? Então, essas partículas, elas têm diferentes composições. E as composições, não só o tamanho, mas a composição química delas também tem impacto na saúde. Tá? Então, esses vírus e bactérias e outros micro-organismos também podem ficar absorvidos na partícula e causar danos. Tá? E dependendo do tamanho da partícula, ela vai penetrar mais fundo, né, em uma determinada região do trato respiratório. Quanto menor a partícula, mais facilmente ela vai chegar a penetrar mais fundo no trato respiratório e pode conseguir ir para a corrente sanguínea. É o caso que ocorre com o coronavírus. Né? Então, como ele é uma partícula muito pequena, ele consegue passar pelos alvéolos e ir para a corrente sanguínea, e então com isso ele circula no organismo todo. Tá? Causando diferentes problemas, que vai de uma simples insuficiência respiratória até câncer. Tá? Então, essas partículas elas são extremamente cancerígenas. O CO2, ele é muito tóxico, mas ele é mais tóxico em ambientes fechados. Mas, mesmo assim, em ambientes abertos, ele também pode causar problema, principalmente em quem já sofre de doenças cardiovasculares. E um estudo realizado recentemente na Amazônia mostrou que em torno de mais de 2.000 internações que ocorreram em 2019 foram devidos às queimadas. E também, como previsto em vários outros estudos, as pessoas mais velhas e as crianças que são as mais afetadas. Tá? Então, se a gente transformar isso em dias que elas ficam hospitalizadas, dá quase 7.000 dias hospitalizadas. Tá? E em torno de 5.000 mortes prematuras são esperadas em função dessa exposição. Tá? E o custo disso, né, mais de 5 milhões só para tratar essas pessoas que ficaram hospitalizadas. Tá? E tudo isso se deve principalmente em função dessas partículas mais finas. Tá? Então, por isso que eu digo, quando a gente pensa que o problema é só na região amazônica, só no Pantanal, não. Vamos pensar que a maioria desses atendimentos aqui foi do SUS, então todos nós estamos pagando, ou seja, nós estamos deixando de investir em outro tipo de atendimento, talvez não até atendimento preventivo, porque tem que tratar dessas internações. Claro, muito justo tratar, não estou dizendo que não é para tratar, estou dizendo que é um gasto que afeta a todos, não vai afetar só o pessoal da Amazônia, vai afetar a todos porque nós temos um sistema único de saúde. Tá? Então, a gente acaba contribuindo e sendo afetada também, porque temos que deixar de receber alguns benefícios em função que temos que tratar pessoas em situações de saúde precária. Né? Então, aqui alguns níveis de poluição, né, nessas regiões que estão sofrendo muito com as queimadas, né? Então, o limite da Organização Mundial da Saúde é 50 ppm, aqui nós temos até 1.700 ppm de monóxido de carbono, 25 para material particulado, aqui nós temos 10 vezes mais. Então, tudo isso é muito preocupante. Adriana, é impressionante mesmo. Você nos mostrou os impactos, né, na saúde, os impactos na economia, não só local, e os impactos ambientais. Mas você podia explicar para a gente como exatamente essa fumaça atinge outras regiões?
Pois é. Então, eu já mostrei, falando ali da parte do impacto ambiental, atinge a todos, independente. Obviamente, quem está na região é obviamente mais prejudicado, mas isso não quer dizer que não interfira na vida de todos. Até porque, se o meio ambiente não for preservado, dificilmente a espécie humana sobreviverá. Então, é esse cuidado que tem que ter. Tá? Então, aqui, as fumaças. Isso aqui é uma fotografia de uma fazenda que estava incendiando em Mato Grosso, em junho agora, né? Então, essas fumaças, elas têm... esse fogo ela tem uma temperatura muito grande e faz com que essa fumaça ela atinja uma altitude alta, uma altitude assim, bem alta na troposfera, e daí ela faz com que essa pluma, né, ela consiga se deslocar por quilômetros e quilômetros em função de que ela não sofre nenhum atrito. Quanto mais para cima ela tiver, menos atrito ela sofre e mais longe ela consegue viajar. E o pior de tudo, essa fumaça, na verdade, são principalmente as partículas. E essas partículas, à medida que elas viajam, elas vão sofrendo reações químicas e elas se tornam ainda mais tóxicas. Tem estudos que mostram que elas já são 4 vezes mais tóxicas do que uma partícula normal, que já é tóxica. Tá? Então, elas viajam e a gente consegue observar para onde elas estão se deslocando através das imagens de satélite. Né? Então, quanto mais vermelho, significa que maior é essa pluma. E à medida, obviamente, que ela vai viajando, ela vai perdendo intensidade. Né? Mas antes disso, ela passa por vários locais e também afeta essas regiões. Tá? Então, isso aqui foi uma água coletada no Rio Grande do Sul, lá em São Francisco, muito perto da minha terra natal, e que foi coletada agora em setembro. Tá? Então, tinha uma nuvem de material particulado das queimadas do Pantanal, acabou chovendo, e a chuva, na verdade, ela faz uma limpeza da atmosfera. E ao coletaram essa chuva preta, que na verdade é por causa das partículas que aí estão. E essa noite também teve nova chuva, mas foi mais no norte do estado. Tá? Isso aqui foi algumas fotos que eu peguei no jornal lá do Rio Grande do Sul, também isso aqui é Porto Alegre. Então, a Porto Alegre foi agora dia 2 de outubro, semana passada. Então, aqui mostra também pelo deslocamento do satélite, né, que essas partículas do Pantanal também chegaram em Porto Alegre e em várias outras regiões, Curitiba, São Paulo, né, também foram detectadas. Então, a qualidade no ar desses locais também é afetada. Tá? Mas não é só as nossas queimadas que têm efeito sobre o país. Também queimadas de outros lugares também nos afetam. Nós afetamos outros países, os outros países nos afetam. Por que isso acontece? Porque nós temos fronteiras geográficas, mas nós não temos fronteiras atmosféricas. A atmosfera não tem esse tipo de fronteira. Até aqui é o Brasil, até aqui é o Chile, até aí a Colômbia, até lá a África, não. Tá? Então, por não ter essa fronteira, é que essas nuvens, elas viajam, obviamente, de acordo com a direção dos ventos. Tá? Então, isso aqui aconteceu no ano passado, foram queimadas da África, chegaram no Brasil. Tá? E ao chegar no Brasil, eles atingiram principalmente o Nordeste, então aqui são a concentração de material particulado, ela ficou 4 vezes acima dos índices recomendados. Também as fumaças da Austrália também chegaram até nós. Tá? As queimadas da Califórnia chegam também em Nova York, assim como chegam na Europa. Tá? Então, isso é bem... ou seja, nós não podemos achar que não seremos afetados. De uma forma ou de outra, vamos acabar sendo afetados. E aí você já apresenta a prevenção, né? Como que a gente pode prevenir esses eventos tão trágicos de todas essas maneiras? Na verdade, quem é responsável por essa política de prevenção é o IBAMA. Né? Então, o que ele faz? Ele faz campanhas educativas, treina os produtores, os brigadistas e faz um monitoramento constante desses fogos.
Mas tudo isso ainda não é suficiente. A gente sabe que precisa de mais investimentos, né? Investir em prevenção, investir em maior fiscalização e aumentar, né, as punições, né? Enquanto nos Estados Unidos, vocês viram que eu mostrei lá, que na Califórnia o governo gasta em torno de 200 milhões de dólares até a 1 bilhão de dólares. Esse ano o governo gastou 30 milhões de reais para apagar os incêndios da Amazônia, ou seja, vai conseguir isso nunca, né? Ou seja, a Amazônia vai seguir queimando, que precisa de muito mais gente, de novas técnicas, de muitos investimentos, enfim. Vai ser muito difícil combater esse incêndio se não houver melhores políticas governamentais. E essa semana passada, saiu também na Science, que é outra grande revista, eles estão preocupados com o fogo, né, no nosso futuro, porque eles dizem que 90% das causas de incêndio é de causas humanas, né? Então, ele diz que não é outra coisa, é a humanidade que tem que dar jeito nisso. Então, nós temos que discutir isso, ter políticas públicas para discutir isso e escolher em que planeta a gente quer viver, né? Porque se a gente quiser viver num planeta cheio de fumaça e de fogo, a gente vai viver. Basta seguir nesse ritmo que estamos, tá? Mas se quisermos uma qualidade de vida melhor, vamos ter que discutir isso muito seriamente. Tá? Bom, então, a mensagem final é que as queimadas ou os incêndios, eles não são um problema só do Brasil, eles são um problema global, não dá para negar isso. E não importa se elas são antropogênicas ou se elas são naturais, elas acabam afetando a todos. Tá? Então, é importante essa discussão, essa união de cientistas, gestores ambientais, cidadãos, políticos, todos, para a gente poder chegar a alguma alternativa para a gente ter um futuro melhor, um planeta melhor, mais salubre para se viver. Então, agradeço a atenção de todos, pela paciência, por estarem me ouvindo. Talvez para muitos não tenha sido nenhuma novidade, mas a gente queria mesmo começar com uns tópicos bem mais básicos para atender a um público maior, para depois a gente começar a fazer discussões mais a nível científico. Tá? Então, muito obrigada a todos. Obrigado também ao meu grupo de pesquisa do Laboratório de Química Atmosférica, que é uma excelente equipe, muito engajada, que gosta muito da área. Então, eu tenho o maior orgulho deles. E estão à frente até mesmo das redes sociais, das mídias, divulgando o nosso laboratório no Instagram, né, que a gente faz um post semanal sobre algum tópico de uma forma bem simples, tá? Para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Então, a gente faz ciência para a sociedade, esse é o nosso objetivo maior. Então, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta e eu puder responder, senão eu vejo que tem vários colegas aí que vão poder me ajudar. Isso, Adriana, ótimo, muito obrigada, né? A gente tinha uma pergunta aqui da Núbia, né, que talvez tenha sido respondido, mas que seria legal a gente reforçar. A dúvida dela ficou em relação ao Pantanal, se poderia ser chamado como queimada ou não, especificamente o caso do Pantanal. Na verdade, não seria mais queimada, né? Seria incêndio, né? Porque ali já está totalmente descontrolado, né? Então, quando você perde o controle, se tivesse o controle, já teria apagado, né? E não tem previsão de quando isso vai acontecer. Então, pode ficar à vontade para fazer comentários, para contribuir aí com mais perguntas. Vou aproveitar também esse momento, enquanto as pessoas refletem e, de repente, pensam nas suas perguntas, né, para convidar vocês para o próximo evento. Adriana, vou pedir agora para eu poder dividir a tela. Pode colocar aí para o próximo evento. Então, esse
Esse é o nosso próximo evento, na quinta-feira agora, né? O link está nas nossas plataformas, mas está aqui também, para que vocês façam também a inscrição. Então, a gente vai ter esses 3 convidados. O professor Paulo Artacho, famoso, fez parte do IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o qual ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e é um grande físico e atmosférico. O Dr. Paulo Saldiva, um médico patologista que trabalha com saúde há muitos anos, e Ilan Cooperstein, que vai falar sobre as mudanças climáticas nas cidades e esses impactos que a queimada oferece, né? Então, que bom, a Adriana está ganhando muitos parabéns aí, né? E eu convido vocês para estar conosco no próximo evento na quinta-feira. Muito obrigada a todos pela participação, mesmo que não... Bom, se não tem pergunta, porque ficou tudo muito claro, né, Gisele? Porque não falei nada muito difícil, ficou fácil de entender. De qualquer forma, fica meu e-mail, se vocês quiserem depois mandar. Lembrei de uma pergunta, então fique bem à vontade. Como eu falei, a ideia dessa primeira é só dar uma visão geral, né, do que é as queimadas, o que são essas queimadas no mundo todo. E da importância que elas têm para a nossa vida. Tá? Isso. Então, as pessoas estão pedindo sobre o link, né? Essa e todas as apresentações, elas ficam na nossa plataforma. Vou botar aqui para vocês também coloca agora aí, aqui no chat, tá? A plataforma ECOA está com todos os eventos, então eu convido vocês também a se inscreverem, né, na plataforma ECOA, e todos vão estar lá. Toda essa série sobre queimadas, ela deve estar subindo amanhã, então a partir de amanhã a gente já tem esse evento lá. Você tem alguma coisa mais específica ou só no ECOA? Porque lá no ECOA tem vários... em qual é a área que ela vai estar? Porque tem vários títulos. Esse está em sociedade política, né? E acho melhor escrever diretamente desse, está aqui. Esse é o evento número 513 do ECOA, né? Então, o primeiro link é o geral para toda a plataforma e o segundo é especificamente para essa apresentação, que vai estar lá. É porque ela ainda não está, né? Vocês podem também buscar pela palavra-chave, queimadas. Então, como a gente vai ter uma série, né? Provavelmente a primeira temporada, quem sabe a gente tem 2 temporadas aí dessa série. Então... dependendo até onde vai, né? Essas queimadas. Então, a gente tem amanhã, na quinta-feira, é na mesma hora, às 5 horas da tarde, né? A gente vai ter da mesma forma, tá aí o horário, né? Às 5 horas da tarde, na quinta-feira, os nossos 3 integrantes, dos quais a Adriana, então, faz a mediação e todas as perguntas. Na quinta-feira a dinâmica vai ser diferente. Hoje eu trabalhei mais com dados e eu precisava dos slides, mas na quinta-feira vai ser mais bate-papo mesmo, tá? Então vai ser mais interativo do que hoje, tá? Então participem também. Isso. Perguntas, acho que a gente pode fechar, foi ótimo, super no tempo, agradeço a presença de todos, né? Muito obrigada e sigam conosco. Muito obrigada a todos, então, e uma ótima tarde. Obrigada pela participação.